Dando sequência na nossa análise, a gente agora vai mergulhar um pouco mais em como as coisas funcionam, nos comandos em si. Então eu estou começando aqui com esse código na parte do Create Array, que ele vai criar o board, vai implementar ele. Bom, de cara eu já tenho que fazer uma coisa, tenho que sugerir aqui essa mudança, né? Vou to do, mover o comentário para uma docstring. Está explicando o que o comando faz, de preferência acrescentando mais informações sobre os parâmetros que o comando espera. Então veja que ali o CMD ele tá recebendo todos os argumentos do parâmetro. Lembra que lá no main ele passa um slice daquela lista de strings, né? Então isso não é muito legal. O ideal fosse que esses parâmetros do comando lá da lista de string eles fossem feito um unpack deles, né? Então que a gente tivesse de fato que ele recebe um, recebe outro, já com o nome tudo certinho. Então vou dar essa sugestão aqui também. To do, expandir o argumento CMD para contemplar as partes específicas. E veja que já tem ali a sugestão, né? Porque ele está pegando aqui, CMD é call e line, ele faz essa expansão aqui. Então se ele já faz aqui, por que ele não faz exatamente aqui na assinatura da função? Bom, aqui já fica a dica que o board ele é uma lista, né? Uma lista, e pelo resto do código aqui é uma lista de listas, porque para cada elemento, né, para cada linha ele está colocando uma série de, uma outra lista de strings com vários zeros, né? Então veja que ele está multiplicando, né? Olha que interessante. Aqui ele está expandindo o CMD e aqui ele está tendo que fazer essa conversão, tá vendo? O ideal é que esses caras já viessem convertidos, já chegassem aqui, porque não é call e line, isso na verdade é width e height. Então vou colocar a sugestão aqui, né? To do, mudar call e line, que entre aspas, para width e height. Pronto. Porque no final das contas é isso. É isso que a gente está querendo, é saber qual é o tamanho da nossa matriz, né? E aqui embaixo ele está fazendo essa conversão, então o ideal é que, vou até anotar aqui, né? To do, idealmente, width e height já deveriam chegar como int. Porque aí, dessa maneira o nosso validador de comandos, ele já deveria processar isso e saber o que é inteiro, quais são os componentes daquele comando e te dar os caras do jeito que você precisa. Então isso já facilitaria bastante coisa, já reduziria um monte de coisa aqui nesse código. A outra coisa que tem, bom, ele está fazendo aqui, né, um range, então ele vai de 0 até esse line, que é a altura, e ele usa x. Então x não é um nome muito legal. Então vou botar aqui um to do, renomear x para algo mais semântico. E aí ele faz o append, beleza, não vejo nenhum problema nisso. Mas aí fica uma otimizaçãozinha, uma coisa mais ligada do Python, que o Python tem os list comprehensions, e como ele só tem esse append aqui, ele poderia ser expresso, essa linha toda poderia ser expresso uma coisa mais simples com list comprehension, né? Então dá para fazer esse cara aí meio que numa linhazinha só e ficar elegante. Então vou botar aqui um outro to do, que é opcional, obviamente, é uma sugestão, trocar o for por uma list comp, ficaria bacana. E aqui ele retorna o board. Legal, esse create array ele passa a ter mais um problema, porque é o board e está escrito create array. Então isso aqui deveria ser, né, to do, mudar o nome create array para algo ligado ao board. Então se você observar, o board em si, ele guarda a estrutura de dados que a gente vai armazenar as coisas e manipular. Então claramente se isso for convertido para algo orientado a objetos, poderia ser algo próximo ao init, né? O init do board teria esse tipo de lógica aí, alguma coisa nessa linha. Embaixo a gente tem aqui o nosso clean array. Tem a mesma coisa, sugestão de mover o comentário, né? To do, mover o comentário para docstring, super importante. E o clean array, ele recebe board, então deveria ser clean board, né? Então tudo, ou só clean também, não tem problema, é clean que ele já recebe board e fica só clean, né? Renomear clean array para algo melhor, né? Porque array está muito nessa coisa de baixo nível, né? A gente precisa estar sempre buscando representações de mais alto nível para o nosso código. E aqui a implementação do Clean Array, ela dá uma dica muito, muito bacana, né, de um problema da gente estar usando uma estrutura de dados de muito baixo nível, né, por não ser um objeto, uma classe, alguma coisa assim. Porque olha só que para ele computar, para ele conseguir percorrer cada célula da matriz, ele precisa o tempo todo calcular qual o comprimento, né, da linha e qual o comprimento da coluna, né? Quantas colunas tem, quantas linhas tem. Ele precisa estar sempre fazendo isso aqui. Esses caras aqui, eles são exatamente o width e height. Se fosse um objeto que armazenasse exatamente
esse parâmetro, né, na hora de criar o objeto, eu não precisaria ficar calculando isso, computando isso toda hora. Né? Uma outra coisa interessante é que esse zero aqui é desnecessário. Então eu já vou anotar aqui, to do, extrair o lameboard e lameboard line para variáveis. Já que não vai mudar de linha, o tamanho das linhas não muda, o tamanho das colunas não mudam. É o total mesmo que a gente quer. E outra coisa que a gente pode fazer aqui é remover o zero do range, que não é necessário. E aí o código fica um pouco mais enxuto. E isso já mostra uma sutileza que eu acredito que vai se espalhar por todo o código. E na verdade vai sim, ó, já estou dando uma olhada ali no color pixel ali embaixo. Que sutileza é essa? Que esse processo aqui do line e do call, eu estou, de novo, acessando detalhe de implementação do board. Então, se eu tivesse um board que fosse implementado em call e line, daria treta. Se eu tivesse um board que fosse um único array e eu usava módulo para conseguir navegar no que seria a linha, me deslocar pelo array, também daria problema. Então, tá claro para mim que a gente precisa de alguma camada adicional para, em vez de eu acessar a lista da lista, eu acessar um cara só, um índice só, e esse índice ser mais representativo. Vai chegar nisso um pouco mais na frente, pelo que eu estou vendo aqui. E olha só que o Color Pixel já dá essa dica pra gente, porque enquanto o Clean Array não recebe nada e ele está computando a partir do width e height, né, o Color Pixel eu digo qual é a posição. E olha o que está acontecendo aqui, conversão para inteiro e correção do índice, porque o índice do comando é base 1 e o índice da implementação do board é base 0. Então claramente eu preciso de uma representação, eu preciso de um objeto coordenada, célula, você escolhe o nome, mas alguém que eu expresse no nível de negócio. Qual é o nível de negócio? É exatamente a questão do índice 1, eu expresso ele como índice 1, mas internamente na relação com o board ele se resolve fazendo essas correções para a gente num único lugar. Então acho que isso é uma coisa importante de mencionar aqui. Então já vou partir aqui para esse Color Pixel, dando um to-do aqui também, vamos lá. Mover comentários para docstring. O que mais que temos aqui? A mesma coisa da expansão, né? To-do, expandir o CMD em parâmetros. Outro to-do, receber os parâmetros já no tipo correto, não ficar tendo que converter nada disso. E aqui já fica uma observação, né, da relação do índice. Verificar se faz sentido implementar um objeto coordenada, célula, etc., que encapsule a conversão de índices dos comandos em índices do board. Então isso eu acho que é super relevante para a gente ter. Então, para dar um exemplo para você do que eu quero dizer, é como se eu pudesse, em algum momento, implementando, né, usando a orientação objeto do Python, fazer alguma coisa do tipo board, aí vou colocar aqui coordenada 1, 2 é igual a color. E internamente, o board teria um dunder set item que já processaria esse cara e conseguiria colocar certinho quem é quem no lugar certo, né? Fazer o cálculo de reduzir enfim, resolver isso num único ponto e você já tem isso disponível no código inteiro. Então isso já é uma coisa que me sugere, quando eu vejo essas conversões em tudo quanto é lugar, e ver como é que o código vai enxugando, né? Vai enxugando, porque Color Pixel também não é um bom nome, mas também não me vem um nome melhor agora, porque não é bem pixel, né? Se é uma matriz, talvez só color, né? Color, a coordenada e o board, talvez fizesse mais sentido. Então vou dar essa sugestão aqui, to do, renomear color pixel para color. Bacana. Veja que a funçãozinha tem, sei lá, 3 linhas e a gente tem um monte de coisa que a gente pode fazer com ela, né? Já várias sugestões aqui relacionadas. Aqui tem os nossos dois amigos, né? Do pixel vertical. Na verdade, né? Olha como é que o nome engana a gente. Não é pixel vertical. Na verdade, isso é uma linha vertical, né? Então isso aqui é vertical line. Então já vou botar aqui o meu to-dozinho. To-do, mover comentário para docstring. E outro também, to-do, renomear verpixel para algo como vertical line. Que é isso que a gente está fazendo, como é que faz uma linha vertical e uma linha horizontal ali embaixo. E aí esse cara recebe o board e, de novo, tem a questão da expansão, to-do, expandir CMD em parâmetros que devem ser recebidos já nos tipos corretos. E aí a gente não tem que ficar convertendo absolutamente nada. E aqui o que ele está fazendo, né? Ele recebe aqui o line ini e o line end. Ini de início.
Eu chamaria esse cara de start e end, porque é uma vertical line, né? É uma linha vertical. Então eu sei que é uma linha vertical, ela tem um início e um fim, e vai ter um deslocamento de coluna. Então faz sentido ter a coluna, ter o início e ter o fim, né? Então eu usaria alguma coisa como start, ou no máximo L-start, algo desse tipo. E como eu gosto muito da relação do range, o range usa start e stop, eu manteria essa mesma semântica, né? Que é começa num ponto e inicia no outro, né? Mantendo o start e stop. Acho que seria tranquilo. Então vou dar essa sugestão aqui. To do, manter as variáveis alinhadas com o range. Line in poderia ser start e line end poderia ser stop. E aqui o interessante também é que tem esse ver, né? Tem esse C, que é seria o color, né? Que é qual é o valor da coisa. Acho que o C poderia ser, então, to do. C é um nome ruim. C é um nome ruim. Então vamos criar um nome melhor. Não sei se color é o melhor nome, não sei se value é o melhor nome, enfim, algum nome que represente melhor a coisa. C fica muito difícil de entender. E aqui é uma coisa, tem for ver. Então, de novo, você está interagindo, está iterando, né, nas linhas, né? Então, for line, for L, mas acho que ver não faz sentido. Então, vou botar aqui um to do, renomear, ver para line, ou algo assim. Que para cada linha ele vai navegar naquele lugar. E aí ele está fazendo exatamente a mesma coisa, está fazendo a correção dos índices, sabe? Então se já tiver esse cara aqui do coordenada, eu não precisaria fazer nenhuma dessas conversões, eu só montaria a coordenada para cada coordenada da linha e passaria a coordenada para o board. Resolveria o problema. Então aqui já me dá uma sugestão interessante, porque o que esse cara está fazendo é computar quais são as coordenadas que ele tem que passar para o board para ganhar aquele valor específico, né? Então não se trata de alterar o board, mas de calcular as coordenadas e aí sim passar as coordenadas para o board. Então talvez faça sentido, ao invés de termos aqui esse acesso por chaves, tivesse um método auxiliar no board que recebesse um conjunto de coordenadas, uma lista, uma sequência de coordenadas, e ele itera em cima dessas coordenadas e preenche elas com o valor que você definiu. Então, como se fosse em vez do set item, que define um único item, eu poderia ter um que define múltiplos itens, né? Um set, alguma coisa desse tipo, que definiria múltiplos, né? Então, acho que isso faz algum sentido. Eu vou deixar aqui essa sugestão. To do, computar as coordenadas e passá-las para algum método do board que atribui valor a múltiplas coordenadas. Legal, aí o nome desse cara a gente tem que definir depois, tem que ver o que faz mais sentido. Mas a minha intuição é que isso já cria uma interface de separação muito grande, porque a tendência de todas essas funções que manipulam o board é estar sempre acessando coordenada por coordenada, coordenada por coordenada, só que no final das contas, o que a gente quer é mudar o estado do board. A gente não quer acessar a coordenada ou definir a coordenada, a gente quer mudar o estado do board. Então você fala assim, board, esses caras todos aqui têm esse valor. Já faria algum sentido, né? Então isso é legal. Vamos ver se faz sentido isso na sequência a seguir. Então vamos ver aqui o Horizontal Pixel, é a mesma coisa. Eu vou basicamente considerar as mesmas questões, porque eu estou vendo aqui ele tem exatamente a mesma natureza, só que com alguma inversão. E uma coisa que está interessante aqui é que ele tem, veja que ele manteve, ó, aqui é co-line in, line end. Aqui é co-in, co-end, line. Então, se você separa isso, em vez de botar line, em vez de botar co, você trabalha com start, stop, você começa a trabalhar, muda a sua lógica, né? Você tem o start, stop, e depois tem qual é o seu referencial, né? O seu ponto de apoio, o seu pivô, que se é uma linha, se é uma coluna e por aí vai. Então esses caras são praticamente mesmos métodos, mas com uma certa rotação. Então eu vou basicamente reproduzir aqui os comentários, adicionando essa questão de buscar uma conformidade, uma uniformidade entre a assinatura desses dois comandos para facilitar inclusive o parser do comando lá. Então to do, mover comentário para docstring, o outro é to do, renomear o pixel para algo como horizontal line, que é isso que ele faz. O to do é expandir CMD em parâmetros que devem ser recebidos já nos tipos corretos. O que mais que temos aqui? Botar um adicional aqui, um to do, verificar se é possível uniformizar a assinatura de verpixel e
or pixel. E aqui veja que ele já não usou C, ele já usou color, né? Então já mudou um pouquinho. E essa parte de baixo aqui acaba valendo, né? Vou até copiar esse cara aqui, porque esse cara aqui já está no esquema, né? Não é line, é co. O in seria start e aqui um co-end seria o stop. E aqui embaixo também, mesma coisa. Renomear os caras, ó. Basicamente a mesma coisa. Então depois que implementar é capaz de até ficar mais claro, se tiver uniformizado, capaz de até ficar mais claro como que a gente poderia ter uma única função, um pequeno parâmetro para mudar a lógica da coisa. Então aqui, ó, mudar para co ou algo assim, e computar as coordenadas e passá-las para algum método que eu acho que funcionaria igual também. Excelente! Vamos continuar o nosso by aqui embaixo. Agora a gente tem o BlockPixel que parece que é uma evolução dos anteriores. A diferença, basicamente, pelo que eu consigo ver, é que ele tem um for a mais, né? Mas ele está fazendo a mesma coisa, ele acessa o índice do board, faz a conversão, né? A redução ali no caso ele deslocou, em vez de fazer a conversão direto na linha aqui do acesso ao board, botando -1, ele está trazendo aqui para dentro do range, né? Mas o problema é exatamente o mesmo. Então o interessante que a gente tem aqui, vamos já começar comentando, vou botar aqui um to do, mover comentários para docstrings e também posso botar aqui to do, melhorar nome BlockPixel, porque não é bem BlockPixel, né? Na verdade isso aí é um bloco. O que ele está fazendo? Ele recebe, se você observar, né? Ele tem aqui o início, a coluna inicial, a linha inicial, coluna final e linha final. E nesse procedimento ele calcula o que tem entre um e outro. Então ele está fazendo, na verdade, uma região, né? Um retângulo, um quadrado, o que você quiser, mas uma região retangular para ser preenchida. Então, em vez de block pixel, eu acho que faz sentido alguma coisa como region e coisa do tipo. De qualquer maneira, a gente precisa aqui deixar o to do para expandir o CMD em parâmetros que devem ser recebidos já nos tipos corretos. E veja também que é importante tentar uniformizar, né? Se você olhar o horizontal line e o vertical line, eles também são regiões. A diferença é que na linha ele é região com a mesma coluna. Então se eu tivesse que colocar um retângulo e eu tenho os dois pontos desse retângulo, né, os dois extremos, no caso da linha vertical eu teria a coluna se repetindo, né? Mas ele continua sendo uma região de uma única coluna. E a linha é a mesma coisa, é uma região de uma única linha. Então veja que para matar esses três caras é possível ter um mesmo algoritmo. E é interessante porque o que o algoritmo precisa fazer? Ele precisa, na verdade, calcular as coordenadas da região. Então, o que faz sentido aqui? Vamos por partes. Eu primeiro preciso normalizar os meus parâmetros. Então eu tenho que buscar uniformizar os parâmetros com o vertical line e horizontal line. Porque se eu conseguir uniformizar isso, né, tendo 4 pontos onde eu posso omitir um, fica fácil resolver isso com um algoritmo só. E esse algoritmo, ele funciona quase como um range, né? O range a gente não trabalha com ele de uma sequência direto. Agora imagina que eu tivesse um range em que ele recebe, na verdade, dois pontos, duas coordenadas. Ele vai fazer o range da coordenada, resultando em todos os pontos necessários que precisam ser preenchidos. Então, a partir daí, esse código todo aqui do BlockPixel fica basicamente uma única linha. Porque se eu tiver aquela função, né, que aplica o mesmo valor a múltiplas coordenadas do meu board, basicamente o que eu tenho que passar é o region, né, que ele vai ser computado, vai ter uma sequência de todas as coordenadas e eu digo qual é o valor desse cara. Então, quer dizer, fica um negócio super elegante através dessa abordagem. E aí o interessante, veja, que é muito comum, na hora que a gente começa a analisar esse tipo de código, é muito comum que a gente comece a entulhar coisas dentro da classe, né? Então, nesse caso não precisa, porque claramente a gente tem o board, que tem os seus comportamentos específicos do board, com detalhes de implementação dele. A gente tem a coordenada, que tem uma relação íntima com o board, né? Ela abstrai essa questão da conversão de índices e alinha com o índice do negócio. E eu posso ter o region, que na verdade funciona em cima da coordenada, né? Então ele vai calcular a partir da coordenada e não necessariamente de 4 valores que ele vai inventar esses valores. Então eu acabo tendo um processo de composição, tendo cada vez abstrações maiores, né? E o interessante é que eu não preciso entulhar, pegar os meus algoritmos e entulhar dentro da minha classe, da minha estrutura de dados.
Eu posso fazer algoritmos que usam as interfaces dessa estrutura de dados e fazer as coisas funcionar, né, de forma mais desacoplada. Então não precisa ficar com um monte de método dentro do objeto. Na verdade, a gente reduz. Dá para reduzir pra caramba isso aí. Muito interessante. Então aqui eu vou registrar os outros comentários só para a gente poder ter isso bem organizado. Né, um to-do aqui. Alinhar os nomes dos parâmetros como na função range. Acho que fica mais organizado, talvez. É uma ideia. A outra coisa que a gente pode fazer... Bom, aqui tem essa questão, né, desses for aqui. Or e ver não faz sentido, né, na verdade é row e call, e ele já tem essas conversões, já extraem. Aqui não faz sentido muito eu comentar isso, porque se eu implementar as outras coisas lá de cima, isso tudo cai naturalmente, né? Então o que basta comentar é to do, simplificar esse código com as abstrações de coordenada, região e borda. Acho que aí esse cara vai ficar muito simples. Na verdade, isso tudo vai ser uma única linha mágica. Então veja que a gente foi observando a relação entre as partes e foi vendo algoritmos com naturezas muito parecidas que no final das contas revelam uma estrutura única. E a gente consegue ter um único código que eu posso implementar em comandos distintos. E esse tipo de análise e qualidade só é possível fazer quando você vai construindo um entendimento sobre o código, um entendimento sobre o que está acontecendo ali, qual a relação entre as partes. E esse é o ponto mais legal da refatoração, que você veja que a gente está só estudando, a gente não saiu mexendo em um monte de coisa, a gente não saiu mudando tudo, a gente está só fazendo uma análise. E essa análise está naturalmente revelando um desenho possível de código que a gente vai escolher o quanto a gente vai implementar ele e como vai implementar ele. E isso nos leva agora à nossa próxima etapa. Deixa eu ver o que é. Temos aqui o FillPixel, que a gente vê na próxima aula.